a Deus, glória a Deus, que privilégio estar aqui. Meu marido, ele diz assim, que o Senhor permitiu o homem ficar resfriado para ele entender o que a mulher passa num parto. Ele sempre diz isso, e é meio que por aí, né? Quando eles ficam resfriados, é interessante. Que privilégio estar aqui com vocês. Nós estivemos aqui há pouco tempo atrás, em novembro, e a gente pôde desfrutar um pouquinho dessa presença, dessa igreja, dessa parte do corpo de Cristo que se encontra aqui nesse lugar. E pouco tempo depois eu estou aqui e essa igreja está ainda mais vibrante. A presença do Senhor, ela se faz muito presente nesse lugar. E é uma alegria tão grande estar aqui, gente, porque, sabe, ministrar para um povo que você tem confiança de quem é o pastor desse povo é diferente. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que vocês, sem dúvida alguma, são muito abençoados pelos pastores que vocês têm nessa casa. Muito. A nossa história juntos, né, faz tempo. Gente, eu estava presente no dia que o Vini falou assim para mim: Ju, encontrei a minha preciosa. Aí eu, sério, sabe aquela, tá? E foi descrevendo, eu falei, eu não acredito. Então, assim, faz tempo, né, Vini? Tenho uma filha, nós temos uma filha, Ana Júlia, que vai fazer 20 anos agora, dia 29 de março. E eu me lembro que a primeira vez que nós nos encontramos com o pastor Vini aqui, eu e meu marido éramos pastores numa igreja aqui, e eu estava grávida, barriguda, gigante assim, e nós nos encontramos, e eu nunca vou esquecer que o pastor Vinícius foi me visitar na maternidade, e ele deu um vestido lindo para a Ana, lindo, lindo, que eu guardei por anos, assim, para passar para uma pessoa muito especial, assim. Então, faz algum tempinho que o Senhor nos presenteou com essa amizade. Nós, ali no Brasil, decidimos passar anos e anos, férias juntos em família. Então, assim, ora íamos para o Rio de Janeiro, estarmos juntos de férias, horas eles iam para São Bento do Sul, para nós estarmos juntos, porque é uma amizade que agrega, é uma amizade onde a gente percebe que os sonhos, a vontade, o desejo e aquele coração que queima e arde para fazer a vontade do Senhor é o que está sempre presente nas mesas, e em meio a muitas risadas, o Senhor é sempre o centro. Isso é maravilhoso, encontrarmos amigos desse jeito. Então, eu incentivo a você, né, aproveitando, a buscar esse tipo de amizade, aqueles que te levam para mais perto do Senhor. E, sem dúvida alguma, Vini e Aline têm sido esse casal nas nossas vidas. É uma bênção, uma alegria, um privilégio estar aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos lá. Se você trouxe a tua Bíblia hoje, eu quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Se você puder abrir aí em Êxodo, capítulo 5, a gente vai ler aqui um momento muito interessante, na jornada de Moisés, quando o Senhor, então, chama Moisés para enfrentar e confrontar Faraó. No meio disso, acontecem algumas coisas, e nós vamos, então, ler aqui para a gente entender da porção que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Diz assim, então: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus
veio ao nosso encontro. Agora, permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No meio do dia, o faraó deu a seguinte ordens aos feitores capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de juntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: não darei palha a vocês. Saiam, recolham-na aonde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo, então, espalhou-se por todo o Egito a fim de juntar restolhos em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigido de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para faraó: por que os trata os teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha e, contudo, nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viraram em dificuldade quando lhe disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigidas a cada dia. E saíram da presença do faraó. Encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor o examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Fecha os teus olhos. Senhor, Pai, eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, com o nosso coração disposto a sermos ministrados pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que não volta vazia, que é lâmpada, Senhor, para os nossos pés. Então, Senhor, nos apresentamos aqui, Senhor, não somente de corpo presente, não para cumprir uma agenda religiosa, mas porque nós temos fome e sede do Senhor. Porque nós entendemos que o Senhor tem uma porção dos céus a ser derramado sobre as nossas vidas hoje, agora, aqui. E nós estamos aqui, Senhor, prontos a receber da Tua parte. Fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração, transforma-nos, Senhor, que possamos sair daqui nessa noite ainda mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então aqui, olha que loucura. Moisés se apresenta ao faraó. Ele chega para o faraó, porque o Senhor dá a direção para Moisés ir até faraó e fala: olha, vai lá, fala para o faraó, libertar o povo, deixar o povo sair por 3 dias. E aí Moisés chega para faraó, pede isso, e o faraó fala: você está ficando louco? Né?
Vamos contextualizar aqui. Você acha o quê? Eu nem conheço o teu Deus. Eu nem sei quem é esse Senhor que você está falando. Você acha que vocês vão parar tudo agora para ir para o deserto, para adorar esse Deus? Imagina, não existe a menor possibilidade. E aí, com a insistência, ele falou, olha, quer saber? Vocês estão pedindo isso, é que vocês são muito preguiçosos, vocês estão achando que vocês estão tendo tempo. Então, é o seguinte, a partir de hoje, a gente não vai dar palha para vocês fazerem os tijolos. Agora, vocês vão ter que procurar a palha e vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos que vocês sempre produziram. Então, a produção vai ter que ser a mesma, mas o trabalho vai ter que ser muito maior. Porque, pelo jeito, acho que vocês estão, assim, tendo tempo, né, para ter ideias desse tipo. É praticamente isso, contextualizando, né, esse papo aqui. E aí, ele não, de forma alguma, Faraó abre mão disso. E aqui, no final, então, o povo fala assim, gente, de verdade, se Moisés chegou, veio com essas ideias, se apresentou a Faraó, foi pedir uma coisa da qual o Faraó ficou indignado com esse pedido, e agora a gente se lascou. Agora ele está muito furioso com a gente, ele quer nos matar e culpa toda de Moisés, esse cara que apareceu aqui falando que queria nos libertar, e olha só o que está acontecendo. E eu estou no livro de Êxodo, né, fazendo a minha leitura, e eu orando, falando, Senhor, o que o Senhor deseja que eu compartilhe na igreja? E foi incrível, irmãos, porque no dia que eu fiz essa oração, eu caí nesse capítulo, e o Senhor começou a me ministrar de uma maneira tão interessante, eu fui tão ministrada, porque é exatamente assim que muitas vezes a gente reage quando nós estamos próximos de viver algo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. É muito interessante. Quando a libertação se aproxima, a oposição, ela aumenta. Nós que conhecemos toda a história, sabemos aonde essa história vai acabar. Mas o ponto aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é a maneira como o povo reagiu. Quando eles falam assim, olha só o que você fez, você atraiu o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos mate. Quando a gente começa a entender um pouco mais do mundo espiritual, e a gente entende aquilo que o Senhor, quando Ele está, porque vamos parar para pensar, quem era esse povo? Era o povo escolhido, era o povo de Deus. Era um povo que estava ali, debaixo de uma escravidão. Era um povo que o Senhor amava, era um povo escolhido de Deus. E o Senhor estava prestes a libertar esse povo. E de repente, então, se levanta uma oposição, da qual o povo, ao invés de entender e compreender a resistência do inimigo, faz do libertador inimigo. Olha isso. Faz daquele que estava ali encarando o opressor de inimigo. Porque muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos prestes a receber da parte do Senhor uma libertação, algo que vai nos tirar de um lugar para nos colocar a outro lugar, o inimigo se levanta e parece que a coisa bagunçou. Sabe quando parece que piorou?
Sabe quando parece que estava ruim e ficou pior? Porque foi isso que aconteceu, já estava ruim. Esse cara apareceu e piorou. Para pensar. Poxa, a gente já tinha que construir tijolo. Agora a gente tem que procurar palha. E a gente, de vez em quando a gente não consegue ter uma visão espiritual e a gente tem uma visão tão terrena da coisa, a gente não consegue vislumbrar o movimento que o Senhor quer fazer e o que Ele está fazendo. Em Lucas, capítulo 11, no versículo 21, diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua casa, ficam em segurança todos os bens, mas sobrevindo um mais valente que ele, vence-o. Aqui Jesus mostra que quando o reino de Deus invade um território espiritual, há confronto. Tem um confronto. O confronto ele é inevitável. Ou seja, a libertação ela vai provocar uma reação. O processo de libertação vai provocar uma reação para que a gente se inibe. Então, quantas vezes, no nosso processo, por exemplo, de conversão, para muitos, bagunça, não é? Para colocar a casa no lugar, bagunça. Eu sempre falo isso no momento de discipulado, eu falo assim, olha, tem momentos da vida que é assim, está tão bagunçado, às vezes a gente abre um armário, e o armário está revirado. Está daquele jeito assim que você, sabe, vai socando as coisas lá dentro, chega uma hora que você não consegue encontrar mais nada. E você diz assim, não tem jeito, eu vou ter que tirar tudo de dentro e dobrar, e arrumar, e organizar. Não existe a menor possibilidade. Aí, quando a gente faz isso, que a gente olha para o quarto, e o quarto está aquela bagunça, e aquela cama cheia de coisa, você fala assim, o que eu fui inventar? Agora eu vou ter que ir até o fim. Sabe por quê? Tem horas que tem que bagunçar para arrumar. Entende? Tem horas que é assim na vida. Para que a gente organize de fato e de dentro para fora, e tudo direitinho, bonitinho, igual a pastora Aline gosta, porque quando eu chego na casa dela, que eu abro aquelas gavetas, é uma delícia. É tudo tão organizadinho, sabe? Mas é um processo, amados. Só que tem horas que a gente olha para aquele quarto, para que eu falo, o que eu fiz? E às vezes a gente é tentado a fechar aquele quarto e falar, quer saber, eu vou deixar assim, eu não vou encarar isso daí não. Mas a bagunça está lá. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo na nossa vida? Quantas vezes o Espírito Santo começa a denunciar algumas coisas que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa mudar, que o confronto vem, mas a gente sabe lá dentro que se a gente fizer, vai dar uma bagunçada. E a gente desiste. E a gente abre mão e a gente fala, vamos deixar como está, vamos mexer nisso não. Primeira Pedro diz assim, 5:8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro escreve isso para os cristãos que estavam enfrentando a perseguição e a pressão. Ele diz assim, olha, isso vai acontecer. E espiritualmente, muitas vezes, a decisão de obedecer a Deus implica em coisas assim. Em situações assim, onde muitas vezes o inimigo vai tentar gerar uma sensação ou fazer com que o cenário pareça ser tão turvo, tão ruim, que a gente dá um passo para trás e fala, não, olha, foi mal, não era bem assim.
Quantas vezes o Espírito Santo fala alguma coisa de transformação nas nossas vidas e a gente chora, e a gente está aqui no momento que o Espírito fala, e que quando para esse lugar, que a gente seca as lágrimas, e que chega na segunda-feira, a gente repensa e fala, ai não, meu Deus, não, porque se eu fizer isso daí, vai dar uma bagunçada, deixa quieto. Deixa quieto. E nós somos tentados a desistir do processo de Deus nas nossas vidas. Nós somos tentados muitas vezes a desistir. E sabe, amados, eu percebo que o que levou o povo a ter esse tipo de comportamento diante de Moisés, sabe o que foi? A falta de intimidade e de confiança que o povo tinha em Moisés. Porque se o povo tivesse confiança, mas ela fala, não, porque quando a gente confia em alguém, fala assim, não, ele está lá, ele está falando com o faraó, e vai dar tudo certo. E aí, quando a gente faz um paralelo, porque nós sabemos que, nós aprendemos lá na nossa igreja, com o pastor Jean, que a gente sempre tem que ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. E sabemos que Moisés, ele é aquele que representa, tem uma representatividade de Cristo no Velho Testamento, o libertador de um povo. Então, quando nós trazemos para hoje, a gente sabe que o nosso libertador é o próprio Cristo. Nós sabemos que Jesus é aquele que nos libertou. Nós somos ministrados na ceia e o pastor Vini falou do sangue poderoso de Jesus que nos comprou, que nos transformou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para esse lugar de luz, de vida, de eternidade, de esperança. E nesse processo, amados, é exatamente nesse lugar que nós estamos e que nós precisamos estar atentos. Porque se a gente ainda olha para esse lugar e a gente é tentado a desistir, se a gente questiona, será que é porque a nossa confiança em Cristo não está no lugar que deveria estar? Será que nós realmente estamos confiando nesse libertador das nossas vidas? Olhar para isso nos faz essa pergunta: como está a minha confiança? Em Mateus, no capítulo 13, diz assim, no versículo 20, mas não tem raiz em si mesmo, vindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui, nessa parábola, o Senhor, Ele está querendo mostrar que, num momento de angústia, num momento de perseguição, se você não está fundamentado em Cristo Jesus, você vai balançar. Se você não está fundamentado na rocha que é Cristo Jesus, você vai começar a questionar. E a palavra de Deus diz que você não vai aguentar a pressão. E não aguentar a pressão é o mesmo que não ter a confiança aonde ela deveria estar estabelecida, que é na rocha, que é Cristo. Amados, antes de qualquer milagre, para ler a palavra de Deus, tem um confronto. Tem um momento de confiança. Tem um momento onde a gente tem que, sem resistência alguma, falar:
eu confio em Ti, Jesus. Eu confio na Tua boa mão. Eu posso não estar entendendo. Senhor, pode estar muito confuso. Senhor, misericórdia. Olha o que Faraó mandou a gente fazer. Deus, me segura aqui. Me sustenta nesse lugar, porque parece que a resistência está muito grande. Parece que um gigante se levantou desde o momento que o Senhor chegou e disse que me levaria para uma terra, para um outro lugar, para uma outra realidade. Está estranho. Mas esse é um momento crucial da gente confiar, mesmo sem entender. Mesmo sem fazer sentido. Porque isso, amados, é fé. Porque fé, o que é a fé? É crer naquilo que não existe, como se já fosse, como se já existisse. Fé é isso. Quando existe aquela música, né? Eu não me movo por sinais, mas eu me movo por fé. É justamente isso. O sinal, às vezes, é contrário. Mas não é o sinal que vai nos mover, é a palavra dele. É quem ele é o caráter dele que não é igual ao meu e ao teu. Ele é imutável, ele é fiel. O que ele diz, ele cumpre. Todo movimento que Deus faz, ele faz até o fim. Ele não desiste no processo. Não existe nada que vai deixar o Senhor em crise, em dúvida. Se Ele disse, está dito. E a gente precisa se agarrar a isso. Em momentos que a gente vê algum tipo de levante nas nossas vidas. Em momentos que a gente percebe que tem uma resistência se levantando e você fala, Senhor, eu confio, Pai, que algo maior vai ser produzido a partir desse lugar. A palavra de Deus e os detalhes da palavra de Deus, elas são reveladas e elas estão aqui para a gente aprender. A gente aprende muito com o trilhar do povo, que o Senhor decide tirar da escravidão e atravessar um deserto. São quantas e quantas histórias, quantos momentos que a gente consegue usufruir daquilo que o Espírito quer nos ministrar através dessa jornada. É muita coisa. Eu tenho certeza que você já foi ministrado de diversas maneiras, assim como eu, através dessa jornada incrível. E aqui tem um ponto que o Senhor fez questão de que estivesse na palavra dEle, para que a gente fosse ministrado e entendesse, e compreendesse e não errasse. Olha só. Ele é tão bondoso, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos deixa uma orientação do que fazer e de como não fazer. Isso é a bondade de Deus nas nossas vidas. Desculpa que eu não estou com a minha Bíblia analógica, eu levanto assim, parece que eu falei, nossa, é um celular. Não, gente, eu me refiro à Bíblia. É só para não pesar na mala, eu trouxe o celular. Eu falei assim, meu Deus, eu vivo falando para o povo lá na igreja, gente, leva a Bíblia de verdade. Aí eu falei, meu pai, agora estou eu aqui com o celular. Mas eu me refiro à palavra de Deus, que está aqui, né, o aplicativo. Êxodo. Ele acontece, Êxodo 5, ele acontece imediatamente antes dos sinais e maravilhas das 10 pragas. Ele antecede um momento muito crucial, um momento muito incrível. Porque a gente vê, e prestem atenção nisso, Deus estava tão no controle de cada situação, que o próprio Deus diz que Ele iria endurecer o coração do faraó, para faraó resistir. Esse é o Deus que a gente serve, Ele não perde o controle. A resistência de faraó foi provocada pelo próprio Deus, porque o próprio Deus queria manifestar o seu poder. Lutero fala que até o diabo era o diabo de Deus. Amados, isso significa que não existe nenhum tipo de resistência que possa
confrontar a vontade de Deus quando ela é estabelecida. E a gente precisa entender isso, porque isso é muito poderoso, isso é muito precioso, isso gera em nós uma confiança. Sabe, a gente se abala, porque muitas vezes a gente tem uma perspectiva de Deus a partir dos nossos sentimentos, a partir de quem nós somos. Porque a gente é tão volátil, a gente muda tanto, a gente oscila tanto, a gente muda tanto de ideia, a gente muda tanto de decisões na nossa vida, e às vezes a gente pensa que Deus é assim, mas Ele não é. Ele não se abala, Ele é imutável. Quando Ele nos chamou, Ele disse o que Ele ia fazer conosco, que é nos libertar de toda escravidão, de todo opróbio, de toda opressão, de toda algema, de toda amarra. Ele vai cumprir. Ele é fiel, porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que a tua palavra volte vazia ou atrás. Deus não é um Deus que se arrepende dependendo de quem a gente é. Na verdade, a gente é que sai do propósito dEle, porque é a gente que oscila demais. Ele está lá. Ele permanece no mesmo lugar. E se a gente decidir estar debaixo dessa ordenança dEle, amados, não tem como a gente não avançar. Não tem como a gente não avançar. Quando o Senhor está nos chamando, quando Ele estende a sua mão de bondade, de misericórdia, de amor, de graça, a mão dEle é estendida e Ele não tira a mão dEle daquele lugar. O que pode acontecer é a gente soltar a mão de Deus. Mas Deus não tira a mão dEle, porque Ele não muda. Ele não muda. Eu lembro que eu ouvi um dia um pastor dizendo, e aquilo me tocou de maneira muito profunda. Eu acho que eu nunca vou esquecer disso. Ele falou assim: olha, se o teu testemunho olha, Jesus entrou na minha vida, e Ele mudou tanta coisa, Ele fez tanta coisa boa na minha vida, Ele melhorou tanta coisa na minha vida. Ele diz assim: olha, se esse é o teu testemunho, eu quero te dizer uma coisa, esse testemunho seu, ele é muito fraco. E eu lembro que eu ouvi, eu falei: uau, tipo, como assim? Ele disse assim: sabe por quê? Porque não é Jesus que tem que vir e entrar na tua vida, é você que tem que largar a tua e entrar na vida dEle. E entrar na vida dEle, porque Ele escreve uma história, Ele não vai abrir mão de escrever a história dEle. Ele não vai entrar na tua história para mudar a tua história, é você que tem que entrar na história dEle, porque é uma história poderosa, é uma história que já tem um fim, esse fim já foi pré-estabelecido, e é um fim de vitória. É um fim de vitória de um Deus que irá triunfar, de um Deus que irá vencer, de um Deus que é comprometido com a sua palavra, e a sua palavra irá se cumprir. Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é grandioso. Se a gente resistir ao inimigo com sabedoria, o processo será mais rápido. Porque se a gente chegar para Jesus, que nem o povo chegou para Moisés e falar: ah, Jesus, olha o que o Senhor está fazendo, parece que piorou. Eu fui decidir fazer uma coisa aqui que parecia boa, mas parece que está pior. Não quero mais. A gente está atrasando com tudo. A gente está atrasando tudo aquilo, mas amados, eu não estou dizendo que a gente tem que ser super homem, super mulher.
Eu não estou dizendo que vem os perrengues e a gente tem que ficar, não, está tudo ótimo. Não, não é isso. A gente sente, poxa, de fato, ir ter que pegar palha é muita mancada, né? É muito ruim. Deu ruim, né, num processo ali, você fala, meu Deus, então assim, eu não estou dizendo, sabe, que a gente tem que estar alienado. Quando está ruim, mas assim, a gente tem que saber aonde colocar no nosso coração esse momento ruim. A gente tem que saber como que a gente vai decidir, como a gente vai se portar quando esse dia chega. Porque se a gente desiste, acabou. Mas nós temos que resistir a esse dia falando, Senhor, está difícil, está ruim, eu não estou entendendo, mas eu decido confiar no Senhor. Eu não vou voltar para trás. Senhor, se o inimigo se levantou agora para de alguma forma querer me balançar, ele não vai conseguir. Se ele quer que eu duvide, eu não vou duvidar. Se ele quer que eu questione, eu não vou questionar. Eu posso estar sentindo, está ruim. Deus, está ruim. Entende? Às vezes vem algumas meninas conversar comigo, se aconselhar e falar, ai pastora, eu falo assim, não minha amada, você tem todo motivo do mundo de estar triste com isso. Você tem todo motivo do mundo de estar cansado por isso. Porque tem horas que é ruim mesmo. Mas como fazer e o que fazer? Na nossa fé, ela tem que estar acima disso, a nossa confiança tem que estar acima disso. Então, eu sinto que o Senhor me trouxe lá de São Bento do Sul, de Santa Catarina, numa manhã, fazendo devocional, semana passada, para trazer para vocês essa palavra de ânimo, para animar vocês, dizendo, amados, se tem algo que o inimigo, de alguma forma, está tentando resistir o teu avanço, eu estou aqui para te dizer, pula isso, porque tem algo lindo para frente. O melhor de Deus está por vir. Tenha confiança nesse Deus que é maravilhoso, que é grandioso, que é lindo. O Senhor não abandona nenhum tipo de processo. Ele não vai te abandonar no processo. Ele não é que nem a gente, de novo eu falo. Às vezes a gente abandona alguns processos. Às vezes a gente não aguenta acompanhar alguns processos. E às vezes a gente acha que o Senhor vai fazer assim, mas o Senhor, Ele não nos abandona em nenhum tipo de processo. A sua mão forte, como eu disse, está aqui, é presente. Para sustentar, para segurar. Para a gente se apoiar, para a gente às vezes se jogar. Não é? Porque tem horas que a gente quer se jogar e falar, Senhor. E Ele é fiel. Ele é presente. Ele é incrível. Pode ter a mais absoluta certeza que esse é um grande sinal que está próximo o dia da libertação. O dia que o Senhor virá e vai mudar, vai transformar, vai te levar para um outro lugar. Porque quando a gente é colocado nessa prensa, quando a gente é colocado em lugares assim que o Senhor permite, é para gerar crescimento. É para gerar mais intimidade. É para gerar mais confiança. Meu Deus, eu lembro da jornada do pastor Vini. Gente do céu. Eu lembro que a gente foi para o Rio de Janeiro, estávamos lá, de repente o WhatsApp dele, e o Vini meio tenso. Aí ele chegou para a gente, e o meu marido já ia trazer a palavra naquela noite, nós estávamos lá empolgados, nossa primeira vez que nós estaremos conhecendo aquela igreja, e de repente, o Vini diz assim, Gê, seguinte, irmão, fique em paz, não precise ir hoje,
fica aqui em casa, eu vou lá na igreja, porque assim, fechou tudo. Os traficantes, eles fecharam tudo, eles estão pelas ruas, armados, tem um monte de rua bloqueada. Então, assim, se você não se sentir seguro em estar ali, eu vou muito entender. Eu não quero também te colocar nesse lugar, então eu até acho que é melhor você ficar em casa. E o Gê falou, não, meu irmão, vamos lá. E aí a gente chegou ali, e amados, a gente pôde assistir e perceber os nossos irmãos vivendo numa realidade tão... A gente se conheceu em Orlando, né? De repente eles estavam ali, naquela igreja, uma igreja vibrante, a igreja lotada, debaixo dessa opressão, dessa pressão. Sabe por quê? Porque a igreja estava sendo liderado por líderes que não baixaram a cabeça diante daquele que tentou se levantar para, de alguma forma, intimidar. E você ali, a gente pôde presenciar uma igreja que não se intimidava. E aquilo ministrou tanto o nosso coração. A gente falou, uau, gente, olha isso aqui. Olha o que Deus está fazendo com esse povo no meio de uma realidade tão adversa, de uma realidade tão difícil. Então, de fato, o Senhor presenteou vocês. E eu não estou aqui, sabe, para ficar tentando convencer vocês. Eu estou testemunhando de um casal que eu tenho tido o privilégio de ver vivendo exatamente isso, que é encarar os processos do Senhor. Encarar os processos do Senhor. E eu estou aqui para dizer para mim e para você, amados, nós precisamos encarar os processos que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele só deseja que a gente cresça e alcance lugares maiores nele, nele, nele. Amém? Vocês estão aqui recebendo isso? Glória a Deus. Quando Deus começa a quebrar cadeias, o inferno faz barulho. A opressão aumenta, não porque Deus perdeu o controle, mas porque o inimigo sabe que está prestes a perder o domínio. Entenda isso. Deus jamais perdeu o controle, mas o inimigo sabe que ele está prestes a perder o domínio. E ele vai se levantar e ele vai tentar fazer barulho. Mas a gente vai elevar os nossos olhos além dos montes. Assim como diz o salmista, elevo os meus olhos além dos montes, porque além dos montes eu sei de onde vem o meu socorro, de um Deus que é forte, de um Deus invicto, de um Deus presente e de um Deus que vai à minha frente. Amém? Oh, Senhor, eu quero convidar você que sente que de alguma forma essa palavra falou contigo, que de alguma forma você sente que o inimigo tem tentado te oprimir, te segurar, de te resistir a confiar. De alguma forma você sente que você precisa receber da parte de Deus e do Espírito Santo essa injeção do dom de fé, de confiança, daquilo que só o Espírito pode gerar, amados. Porque essa fé, essa confiança não é gerada de fora para dentro, é só de dentro para fora. É numa convicção interna que só o nosso Deus pode gerar. E se você sente nessa noite que você precisa disso, eu quero convidar você
a vir até o altar para a gente orar por você. Queria orar pela tua vida. Você que sente que quer receber da parte do Espírito uma fé, um dom de fé, que você precisa entender e você quer vencer esse processo. Eu quero convidar você. Quero convidar você a vir aqui. Vem aqui na frente. Oh, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Toca os teus filhos, Pai. Você que está aí com teu coração que está ardendo, queimando. Você que quer receber mais da parte do Senhor. Eu sei que tem mais pessoas. Não é um momento de apelo para aceitar Jesus, se você está com essa dúvida, não. É para nós mesmos, que somos filhos de Deus. Nesse momento, é essa convocação aqui. Para que você venha receber, se você sente que você precisa receber de uma porção do Espírito sobre a tua vida. Vem até aqui, quero orar pela tua vida. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Oh, xerere barabá, xerere cantere barabá, xerere cantarabás. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, coloca diante do Senhor, Pai, os teus filhos aqui, Senhor. Espírito do Deus vivo. Oh, Senhor, eu clamo, Pai, pela tua porção, Senhor, pela tua porção de vida, pela tua porção de fé, por aquilo, Senhor, que só o Senhor pode, Pai, provocar em nós de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, derrama mais e mais e mais sobre os teus filhos, Pai. Derrama, Senhor, esse Espírito, Pai, inabalável, Senhor. Uma fé, Senhor, sobremodo, Pai. Uma porção de fé ainda maior, Senhor. Que a confiança, Senhor, no dia, Senhor, da resistência, Pai, possa permanecer em Ti, firmando, Senhor, cada um desses irmãos, Pai, na rocha que é Cristo, onde nada, nem vento, nem chuva, nada possa, Senhor, de alguma forma, Pai, derrubar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, firma, Senhor, cada pé aqui, Senhor. Firma, Senhor, cada coração. Firma, Senhor, cada, Senhor, convicção, Pai, para que nenhum se distraia, para que o inimigo não consiga encontrar uma brecha de dúvida, Senhor, em nenhum coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortalece, Senhor, cada coração. Fortalece, Senhor, cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você que quer fazer uma oração. Quero levar você a uma oração agora. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero te pedir perdão por
muitas vezes não confiar no Senhor e no seu processo para minha vida como eu deveria. Me perdoa, Senhor, por quantas vezes eu questionar e eu duvidar do Senhor. Nessa noite eu abro o meu coração para que o teu Espírito possa derramar sobre mim uma fé que só o teu Espírito pode gerar. Senhor, que a minha confiança em Ti possa crescer de maneira que quando algum tipo de levante aparecer, eu saiba exatamente como responder, como reagir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos, abra o meu entendimento, me dê uma percepção espiritual para que eu possa te ver além de qualquer obstáculo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.